Estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos iniciando a leitura de um novo livro. O livro se chama Boa Nova. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o espírito de Humberto de Campos. Então, agora nós estaremos dando continuidade, fazendo a leitura do capítulo 1, que se chama Boa Nova. Vamos lá, acompanhem com a gente a leitura. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Caio Júlio César Otávio chegara ao poder, não obstante o lustre de sua notável ascendência, por uma série de acontecimentos felizes. As mentalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu triunfo. Aliando-se contra a usurpação de Antônio, com os próprios conjurados que haviam praticado o assassínio de seu pai adotivo, suas pretensões foram sempre contrariadas por sombrias perspectivas. Nós vamos encontrar já neste primeiro trecho do capítulo 1, Boa Nova, uma referência histórica aos que fizeram parte desse cenário preparatório para a chegada dessa mensagem luminosa à Terra. Ele está começando a contar a existência do clima em Roma, né? Otávio, o Augusto, assim chamado, um homem bastante jovem para o seu tempo, que fora adotado por Júlio César, o seu tio adotivo, e que quando é assassinado lá no Senado romano, ele acaba sendo colocado como sucessor do ditador ou chamado líder político da época. Ele tem que se bater contra os assassinos de Júlio César, o seu tio, e também contra o usurpador Antônio, aquele Antônio da Cleópatra, sabe? Você lembra, não é? O Marco Antônio, né? Ele então tem que fazer a consolidação do seu poder. Ele era muito jovem, ele devia ter uns 14, 15, 16 anos no máximo. E a sua saúde era muito ruim. Todos os presságios indicavam que ele não ia vingar. É exatamente este o caráter do que Humberto de Campos vai começar a nos escrever agora. Vamos à continuação ouvir o que o espírito Humberto de Campos tem a nos dizer. Vamos lá. Entretanto, suas primeiras vitórias começaram a instituição do triunvirato, ou seja, o triunvirato era um governo formado por 3 pessoas. E em seguida, os desastres de Marco Antônio no Oriente, lhe abriram inesperados caminhos. Como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, em breve todas as legiões, que são os batalhões do exército romano, se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado. Uma nova era iniciava-se com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo depois de guerras seculares e tenebrosas. Por toda parte levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. Vejam que cenário muito bonito aqui está sendo revivido por Humberto de Campos. Um período de realizações, Roma vinha se esgotando de todas as lutas, primeiro a parte do reinado, depois a república, depois a vinda da corrupção entre os senadores, a chegada de Júlio César, que estabelece uma nova forma de encarar o governo, e por fim chega o seu sucessor, Augusto,
que começa de forma enérgica e de forma magnânima a colocar ordem nesse processo. E esta paz se estende para todo o império que estava cansado de tantas confusões. E ele vai continuar a dizer aqui: no entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente. Os escritores, os cronistas da época, referem-se por mais de uma vez às manchas que lhe cobriam a epiderme, a pele, transformando-se de vez em quando em feridas, em inflamações dolorosas. Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa, de uma saúde segura, plena. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e a sua caixa torácica, o seu peito, convenientemente resguardada contra os golpes de ar que lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência, diz Humberto, ele se queixava de enxaquecas que se faziam seguir de abatimentos singulares, abatimentos profundos. Não somente nesse particular padecia o imperador das extremas vicissitudes da vida humana. Ele, que era o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família, o maior reorganizador do império, foi obrigado a humilhar os seus mais fundos e delicados sentimentos de pai e de soberano, lavrando um decreto de banimento de sua única filha, exilando-a na ilha de Pandatária, por efeito da sua vida de condenáveis escândalos na corte, sendo compelido mais tarde a tomar as mesmas providências em relação à sua neta. O povo pensa que os governantes são felizes, eles são cheios de regalias, não é mesmo? Mas você vê aqui o homem que organizou o Império Romano por longos anos, precisou banir a sua filha para uma ilha, porque ela era uma pervertida. Ele que lutava para trazer os bons costumes a Roma, ele via na sua filha uma negação de tudo que era valor nobre. Ele então teve que cortar na própria carne e depois, não satisfeito ainda, precisou fazer a mesma coisa com a sua neta, que deveria seguir no mesmo padrão de desregramento da própria filha dele, né? Mãe da menina. Ou seja, isto era já uma dor para o próprio imperador. Ser feliz tendo tudo isso contra ele, a conspirar contra os seus princípios, mas não era só. Ele tinha uma mulher também, ele amava. E esta mulher também intrigava, porque ele casou-se com ela depois de ela já ter tido um casamento e um filho. Este filho veio para a família do imperador e foi adotado para tornar-se um homem importante no governo de Roma. Mas a Lívia, que era a esposa dele, mãe do rapaz chamado Tibério, não queria que o império fosse entregue a filhos de outros parentes. Como, por exemplo, ele tinha essa menina que se casou com Marco Agripa, que lhe deu filhos também. O próprio Otávio tinha um casamento anterior, tinha filhos. Eles tinham que ser tirados da linha sucessória. E olha o que Humberto vai falar aqui. Não contente em ver que precisava banir a filha e a neta, olha só. Notou que a companheira amada de seus dias se envolvia na intimidade doméstica em contínuas questões de envenenamento dos seus descendentes mais diretos, experimentando ele assim, na família, a mais angustiosa ansiedade do coração. Na própria família, não é? Ele não tinha sossego. Os dois filhos que já eram adultos, que ele queria que fossem seus sucessores, morrem misteriosamente. Um por veneno, o outro morre afogado, se não me engano. Os filhos que a sua filha teve com Agripa também morrem assim, bobamente, crianças. O único que sobra é o filho, o enteado, o adotivo, o filho da Lívia, que acaba depois sendo
colocado como sucessor de Otávio, Tibério. Então, imagina, o cara não tinha sossego, não é mesmo? Ele podia ser o rei do mundo, mas olha, não dormia. Pensa nisso, pensa numa coisa assim. E ele gostava muito de Lívia. Lívia era uma mulher bastante ligada a ele por amor. Aí continua o texto. Apesar de tudo, apesar de todos esses problemas, o seu nome foi dado ao século ilustre que o vira nascer, o século de Augusto. Alguns diziam, inclusive, ou ele mesmo dizia que havia recebido uma Roma de tijolos e estava entregando uma Roma de mármore. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inesquecíveis iniciativas. A alma coletiva do império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais havia reunido tão grande número de inteligências. É nessa época que surgem Virgílio, Horácio, Ovídio, Salústio, Tito Livio e Mecenas como favoritos dos deuses. Em todos os lugares lavram-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erguiam-se palácios e santuários, protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça num oceano de paz inigualável. Os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. O próprio imperador, muitas vezes, ao presidir as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores da sua vida íntima, se surpreendeu testemunhando a alegria, o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo, e sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando, do alto da sua tribuna dourada, escutava a famosa composição de Horácio, em que se destacavam estes versos de imorredora beleza. Ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. Era a canção que havia sido composta, ou o poema de Horácio, para enaltecer a disciplina, o devotamento, o denodo, o cuidado de Augusto no trato com as coisas do povo, com as coisas públicas. Tudo isso era surpreendente para ele. E ele mesmo se questionava como isso tudo podia estar acontecendo. Agora, Humberto de Campos vai dar a explicação para este fenômeno tão impressionante, coisa que até então nunca havia sido visto na história da humanidade. É que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que, no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiriam dos andrajos, dos farrapos, dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Mergulhavam nos fluidos do planeta aqueles que preparariam a vinda do Senhor, e aqueles que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia nas proximidades, no limiar
de uma transformação celestial. Ia chegar à terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento em morredouro. Era a alegria de começarem a festividade da união, a esfera do Cristo, aquela dimensão que nós já vimos Dona Maria João de Deus comentar e André Luiz também fazer referência nas obras que nós já estamos estudando várias vezes. Ela é uma dimensão vibratória superior. E a vinda do Senhor também interpenetrando estes planos mais baixos de vibrações densas, possibilita que uma nova onda de ar fresco, de bondade, pudesse varrer as almas, pudesse iluminar os caminhos. É como se num quarto escuro, de repente se abrisse a janela, a porta, entrasse luminosidade e um novo ar, uma nova atmosfera, e aquelas baratas, ratos, aquelas coisas mofadas começassem a ser limpadas do lugar, não é mesmo? Então, agora ele vai terminar o primeiro capítulo dizendo: depois desta festa de corações, que é o noivado a que se refere Jesus, como se fosse um roteiro indelével para a concórdia dos homens, o Evangelho ficaria como o livro mais vivo e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas que caminham pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E para que essas características se conservassem entre os homens, como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas de seu cântico de amor, e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura, na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada, que foi entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. Com isto, nós vemos a beleza da descrição agora sob a ótica do plano espiritual. Certamente há referências a esta época nos historiadores da Terra, Solange. Há muitos que se dedicaram a pesquisar as características do Império começado por Augusto, todas essas lutas. Nós vemos filmes muito bonitos na televisão, filmes sobre Cleópatra, toda aquela parte foi justamente nesse período, com a morte de Júlio César. Porém, nenhum deles pode, é óbvio, fazer uma descrição baseando-se neste ascendente das notícias que vem do plano espiritual. Esse outro lado da história, né? Estava se casando, o plano espiritual e o material. A história como ciência, ela se baseia nos dados constatáveis, não é? Mas com a visão superior, o mundo espiritual pode nos mostrar que toda esta riqueza, o século de Augusto, um período da Pax Romana, onde não havia guerra, tudo isso foi possível pela iluminação vibratória que o orbe sofreu com a aproximação dos círculos da dimensão crística ao mundo físico, à superfície, fazendo com que muitos outros espíritos se aliassem ao esforço de Jesus, renascendo para serem seus discípulos ou para suportarem as perseguições, para darem testemunho de humildade e poderem embasar esta riqueza desta semente que Jesus veio plantar para se transformar numa árvore frondosa da esperança, da confiança em Deus, da fé no futuro,
como ele coloca no final aqui, o Apocalipse de João, mostrando a renovação de todas as coisas com a vitória do bem sobre o mal. Então você vê, é uma forma de ver as coisas não mais partindo do mundo como uma explicação geopolítica, mas é a visão de um espírito que teve acesso às informações que estão arquivadas nos arquivos que a Dona Maria João de Deus também nos contou no livro Cartas de uma Morta e que podem ser pesquisados pelos estudiosos para aprenderem ao vivo como foram as coisas. Esta beleza vai ser depois repetida por mais 29 capítulos. Cada um com um tema, cada um com personagens, aqueles que a gente vai aprendendo a ter mais intimidade, porque a maior parte, Solange, só pensa em Mateus, Lucas, João e Marcos, que são os evangelistas. Poucos conhecem os outros, não é mesmo? Mas tem histórias, né? Histórias lindas ocultas, histórias que ninguém sabe quem foram, mas que são testemunhos, são histórias folclóricas no plano espiritual, como Humberto de Campos citou no início. E essas são apenas 30 das milhares de histórias que existem no plano espiritual. Então, nós esperamos que vocês possam apreciar, porque é um livro belíssimo. Aproveite, já vai comprando, procura na internet. Se você quiser fazer download, talvez em PDF você poderá fazê-lo, mas tome cuidado com as versões, porque às vezes tem palavras ou frases que estão faltando ou estão erradas. Mas o livro, esta obra maravilhosa, vai servir para você como um travesseiro, como um manjar, como um agasalho, como um remédio, como um algodão, em muitas formas. Vai ser um aconchego para o seu coração. Pode ter certeza. Agora a gente está chegando no fim. Nós esperamos que você possa ter apreciado este primeiro programa e que você multiplique isto para muitos outros, não é mesmo, Solange? Isso mesmo, nós esperamos vocês. Até o próximo programa Alegria de Viver, que você tenha uma boa semana e nos vemos na próxima edição. Boa nova para você. Até lá. Bom? Tchau. Tchau.